Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, essa é a nossa aula de número 10 e vamos falar sobre representação. Tá? O conceito aqui, que está no roteiro, ele pode ser aprimorado, né? Eu usei mais uma vez a palavra negócio, mas ficaria mais inteligível se eu dissesse: a representação ela acontece quando o negócio for realizado em nome e no interesse do representado. Eu posso até melhorar ainda um pouquinho mais: em nome, no interesse e por conta do representado. O que eu quero dizer em nome? Eu quero dizer que quando o pai ele age em nome do filho, quando o procurador atua em nome do outorgante, ele celebra o contrato não em nome próprio dele, representante. Ele celebra o contrato em nome do representado. Então, se eu recebo uma procuração para vender o carro que é do meu irmão, o contrato que vai ser firmado é um contrato de compra e venda entre Rodrigo e a concessionária, não entre Rogério, que é o representante, e a concessionária. Aí como é que vai ser no contrato? No máximo eles vão fazer uma menção para dizer que quem assinou o contrato foi o representante. Eles colocarão assim: Rodrigo, neste ato representado por Rogério, vende o seu carro. Quem são essas pessoas? Rodrigo, neste ato representado por Rogério. Significa que os contratantes são a concessionária e o Rodrigo. E o Rogério, o que é que ele é? O Rogério chegou com a procuração lá, dizendo: ó, vou vender o carro do meu irmão. Quem é o Rogério aqui neste exemplo? O Rogério, ele é o representante, ele age em nome do representado, no interesse do representado. Por quê? Porque o Rogério aí vai buscar o melhor tipo de negócio possível para seu representado. Ele vai buscar alcançar os melhores resultados que são possíveis para o representado. Mas mais do que isso, depois que ele assinar o contrato, quem estará vinculado ao contrato? Quem estará vinculado ao contrato será o representado. E quem vai ter que cumprir o contrato? Quem vai cumprir o contrato é o representado. Por isso, vejam o que é que eu disse. Eu disse aqui, tentando aprimorar o conceito que está no roteiro, que a representação ela ocorre quando o negócio for realizado em nome, no interesse e por conta do representado. Em nome, no interesse e por conta do representado. Tá certo, minha gente? Já adiantando, uma coisa que a gente vai martelar ao longo da aula, existem dois principais tipos de representação. Uma representação cujos poderes do representante eles derivam da lei, que é a representação legal, tá? E uma representação cujos poderes derivam do acerto de vontades, que é chamada de representação voluntária ou convencional. Tá? Mas as duas são representações e isso é interessante porque o nosso Código Civil, ele na parte geral, ele abre um capítulo específico para tratar genericamente das representações. Então, esses dispositivos que estão aqui no artigo 115 e seguintes, eles são artigos que se aplicam à representação como um todo, seja ela legal, seja ela convencional. Ok, minha gente? Então, aqui eu acho que a gente consegue ter uma noção básica, né, de representação. Resumo: a representação ocorre quando o representante age em nome, no interesse e por conta do representado, como regra geral. Tá? A gente tem aqui alguns requisitos para que aconteça a representação. Né? O primeiro deles é a chamada contemplatio domini, ou seja, atuação declaradamente em nome do representado. Eu atuo em nome do representado, no interesse dele, vinculando esse representado. Né? Agora, a letra B, ela diz
que a vontade emitida é a vontade do representante. Às vezes vão falar, poxa, Rogério, isso é meio maluco, né? Não, não, gente, isso faz todo sentido do mundo. Quando você tem um representante, ó, o próprio nome, se a gente for falar coloquialmente, quantas vezes a gente não usa coloquialmente essa expressão sem um significado jurídico, mas que coloquialmente isso nos dá a ideia do que pode ser juridicamente, mutatis mutandi, a representação. Quando fazem um convite para que você vá a uma festa, para que sua família vá à festa, e a sua família não pode ir, mas manda um dos parentes. Aí vocês falam assim, fulano está indo, ele está indo representar a família. Não é isso? Aqui nós temos uma ideia coloquial de representação. Tá? O representante ele vai sozinho. Tá? Não é a família que vai, é o representante que vai. Aí ele vai fazer lá o que ele quiser fazer, mas ele está dando a ideia de que está lá no lugar da família. Agora, transplantando isso para o mundo do direito, quando você nomeia um representante, é porque você não pode, não quer, não tem conveniência de estar naquele local praticando o ato. Não pode, por exemplo, porque você é uma criança. Não quer porque você não tem experiência no assunto. Né? Quando você não pode, a lei te dá um representante para agir no seu lugar. Veja, quando você, pai, vai representar o seu filho, você representa seu filho sozinho. Seu filho de 6 anos de idade não assina um contrato junto com você. Você assina em nome dele, sozinho. Mas o que é que isso tem a ver com o requisito B? Já que você está sozinho ali, a vontade que é manifestada é a vontade do representante, porém vinculando o representado. Entendem? Então nós temos aqui esta sequência lógica, esse encadeamento lógico. O representante atua em nome, no interesse e por conta do representado. Ou seja, em nome, ele vai falar, ó, quem está assinando esse contrato aqui é fulaninho representado por mim. Né? É o fulaninho que é o contratante, não sou eu sou apenas o representante. Então, em nome, na defesa dos interesses, eu acho que isso é relativamente óbvio, mas a gente vai estudar alguns artigos do Código que tratam sobre as consequências do conflito de interesse entre representante e representado. Mas, normalmente, é na defesa dos interesses do representado que se faz a representação. E, por conta, né, do representado, significa que o representado estará vinculado ao contrato e ele vai ter que honrar o que for combinado neste contrato. Tá? Mas para isso ele vai honrar a vontade que foi emitida pelo representante. Porque o representante foi escolhido para estar lá no lugar do representado, manifestando a vontade dele, representante, porque se acreditou que ele era apto a fazer aquilo. Eu não sei vender bem um imóvel, então eu vou e nomeio um representante, dou uma procuração para ele vender o meu imóvel, certo? Dando poderes específicos para ele vender meu imóvel. Tá? Mas aí esta negociação será conduzida por este representante. Quem manifestará a vontade no diálogo das negociações será este representante. Tá? Mas quem estará vinculado à vontade emitida por este representante sou eu, Rogério, representado. Ok, gente? Eu acho que isso deve ter ficado claro para vocês. Né? Pensem no exemplo de uma procuração. Quando eu estiver falando isso tudo, eu vou depois trazer as diferenças terminológicas entre representação, mandato, procuração, etc. Mas assim, agora que você está no início da aula, pense no mundo real. Pense no fulaninho dando uma procuração para o ciclaninho, tá certo? E pensem no que é que acontece quando ele dá uma procuração. Né? Ele deu uma procuração para o cara fazer tudo que tiver que ser feito dentro daqueles poderes em nome de quem deu a procuração. Né? Resolva. Né? Faça o que a sua prudência entender o que é melhor para mim, por isso eu te dei uma procuração. Né? Eu acho que esse é o espírito da representação. Mas na linha B, o que nós temos que chamar a atenção é que a vontade que é emitida nas negociações, na celebração do negócio, é a vontade do representante, do procurador, do pai, a vincular o representado.
que foi o cara que deu a procuração, chamado outorgante, né? Ele que estará sendo vinculado a este negócio, porque na representação, a atuação ela se faz em nome do representado. Tá? C. Atuação nos limites do poder concedido. Gente, essa atuação nos limites do poder concedido, ela guarda relação com a história dos poderes que estão previstos na lei ou no próprio contrato. Então, na lei, qual o limite da atuação de um pai, né, de uma mãe? Né? Eu vou lá para o Código Civil e vejo o que é que o pai pode fazer em nome do filho. Aqueles são os limites. E se ele extrapolar esses limites? O filho tem um imóvel de R$1 milhão, o pai vendeu e embolsou a grana. Né? Ele não pode, essa venda vai ser desfeita. Tá certo? Essa venda é nula. Eu acho que até seria um pouco mais radical. Se você atua sem poderes, o representado não manifestou vontade por seu intermédio, logo eu acho que a sanção é até um pouco mais grave. Eu chego a ousar dizer que a consequência disso para o representado é a inexistência do negócio. Ele não manifestou vontade, nem por si, nem por meio do representante. Não, manifestou sim. Não, os poderes do representante iam até aqui. O representante falou mais do que tinha poder para falar. Então isso não vincula o representado. Ok? Atuação nos limites do poder concedido. E onde é que eu investigo esses poderes? Na lei, se for uma representação legal, ou no contrato, na procuração, se for uma representação convencional. Eu estou falando no contrato, na procuração, sem me preocupar muito em diferenciar um do outro, porque a gente vai fazer isso no decorrer da aula. Mas eu quero apenas que você entenda, tá certo? Essa história da limitação de poderes. Os poderes, eles são, vou até colocar de forma mais precisa e um pouco mais genérica. Se for uma representação legal, o limite dos poderes haverá de ser investigado na lei. Se for uma representação convencional, os limites dos poderes eles haverão de ser investigados no acerto de vontade entre essas partes. Tá? Bom, escorço, resumo histórico. Né? Em Roma, a representação era desnecessária. O interessado poderia valer-se de escravos, filhos, pessoas sob o seu poder para atuar em seu nome. Então você tinha em Roma uma estrutura muito hierarquizada, né, dentro daquelas famílias. Né? Então você tinha um patriarca, que era o pater, né? Ele tinha quase poder de vida e morte sobre as pessoas que integravam aquela família. Então, se o patriarca tivesse 80 anos e ele tivesse um filho de 60, este filho não era o patriarca. A estrutura não era exatamente a mesma da nossa família em núcleos menores. Né? Você tinha aquele grande núcleo, quase um clã, né? que eram as chamadas casas. Né? Casa Lentulus, né? Casa Sévola, né? E você tinha o pater dessas casas. Né? Você tinha pessoas que estavam sob o poder familiar dele. Tá? Como essa estrutura era muito organizada dentro dessas chamadas casas, famílias, né? Se um escravo ele negociasse, ele falava, estou negociando em nome do meu senhor. E qual era a garantia que ele estava negociando em nome do senhor? Ele ia morrer se ele negociasse de forma errada. Né? Mesma coisa o filho estava sob a autoridade absoluta desse pai. Né? Então se presumia que quando ele falasse em nome da casa, ele falava em nome do pai, ele estaria autorizado pelo pai, tá certo? Mas não havia no início muito essa ideia de, então mostra a sua procuração para você falar em nome do seu pai. Hoje em dia, se eu tiver 18 anos e meu pai tiver que resolver alguma coisa aqui, meu pai mora na Bahia, se ele tiver que resolver alguma coisa aqui em Brasília, eu posso até trocar uma ideia com o sujeito com o qual ele quer resolver e falar assim, sou filho lá do João. Ele está precisando disso, disso, disso. O cara pode até ir adiantando as coisas, mas na hora de bater o martelo e assinar, ele vai falar assim, vem cá, tudo bem, você é filho dele. Você tem uma procuração dele? Ele vai me pedir. Em Roma não precisava disso.
Tá? Eles não tinham ainda muito essa dimensão. No final da evolução do período histórico romano, sim, a ideia de mandato, né? Até o próprio nome mandato, manus datum, né? Já tinha sido plantada essa ideia, né? Com esse arrefecimento dessa estrutura familiar, né? Hierarquizada, tal qual fora no passado, né? Mas, no início de Roma, no auge, no esplendor de Roma, a representação ela não era um instituto muito prestigiado. Né? Já na Idade Média, a ideia de representação ela ganhou mais força porque era muito comum você ter casamento por procuração. Casamento por procuração, sim, pensa em hipóteses de casamentos arranjados, né? Para unir grandes famílias nobres, né? Você podia ter a procuração, né? E os pais, com essa procuração, eles celebravam esse que era na realidade um grande negócio, que era o casamento dos seus filhos, né? Então, a ideia de representação, agir em nome e por conta e vinculando outra pessoa, teve lá a sua importância durante a Idade Média, ressaltada pela grande quantidade de casamentos por procuração que começaram a surgir naquele momento em relação à comparação histórica com o período romano. Tá? Bom, avançando um pouquinho mais no tempo, Domar e Potier, que influenciaram a redação do Código Civil na França, iniciaram a doutrina da representação, embora tenham confundido a representação com mandato, que é um dos tipos de representação voluntária, né? E a gente vai ver, né, com mais calma isso. Na Alemanha, os pandectistas disciplinaram o conceito de representação até chegar ao modelo atual, que é mais ou menos esse que eu expliquei no início da aula. Ok, gente? Agora, você só vai, eu costumo dizer isso quando eu dou aula lá de Direito das Coisas e começo a falar sobre posse, eu falo assim, você só vai entender o que é posse quando você souber diferenciar a posse dos institutos assemelhados, propriedade, detenção, por exemplo. Se você sabe, de forma muito clara, diferenciar esses três institutos, você entendeu o que é posse. Aqui em representação, na parte geral, eu posso falar algo parecido. Né? Se você conseguir distinguir a representação com a precisão terminológica desses institutos que lhes são assemelhados, entendendo que um é gênero, o outro é espécie, ou são realmente institutos diferentes, né? É porque você entendeu o que é representação. Tá? Então, a lógica da aula foi, primeiro eu lancei a ideia geral de representação, né? Tá aqui, bem no iniciozinho do roteiro, né? Depois eu falei dos requisitos da representação e depois eu fiz um breve resumo histórico, mas muito breve mesmo. Agora, isso tudo foi preparando os senhores e as senhoras para que se entendesse, né, o que é a representação a partir da sua distinção em relação a institutos afins. Lancemos-nos, pois, a esta missão, né, e vamos falar aqui dessas figuras afins. A primeira delas é quando a gente tenta diferenciar representação e mandato. Aquela confusão que havia lá no Código Francês, por influência de Domar e Potier, a gente terminou o esforço teórico falando assim, olha, lá eles tentaram fazer alguma coisa, mas eles meio que confundiram representação com mandato. Né? Talvez o Código de 16 no Brasil, ele também, a referência mais forte que ele tinha à representação era o mandato. O Código de 2002 é que foi mais inteligente, ele estabeleceu um capítulo geral para representação e lá na frente ele fala de mandato. Mas o que é um mandato, professor? Mandato, gente, é este contrato, deixa eu abrir aqui. O mandato é este contrato, aqui, que começa no artigo 653. 653, mandato. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é um instrumento do mandato. Tá? Então, percebam que o mandato ele é um tipo de contrato. Tá? E aqui eu posso dizer que a representação ela é um gênero no qual o mandato se insere.
Por quê? Mandato e representação se confundem? Não, porque eu tenho representação, tenho dois tipos de representação. Eu tenho a representação legal, cujos poderes do representante eles derivam da lei, e eu tenho a representação convencional, cujos poderes do representante eles derivam do acordo de vontades. E o mandato, como é um contrato, ele é um acordo de vontades. Então eu posso colocar, situar o mandato dentro da representação convencional. Mas aqui no roteiro, de forma muito telegráfica, está dito assim: existem casos de representação, eles não se confundem a representação e o mandato, porque existem casos de representação sem mandato. Exemplo disso, a representação legal. Os poderes do representante, eles derivam da lei. Né? Eu posso ter uma representação voluntária derivada de procuração autônoma. Aqui, gente, isso aqui é extraído de um autor português, né, Carlos da Mota Pinto, mas eu não acho exatamente isso, sabia? A história da procuração autônoma, eu acho que ela deriva na realidade de um mandato verbal, e vocês vão entender por quê. Eu já vou adiantar um pouquinho essa história da procuração. Olha só, eu tenho a representação, que é um grande gênero. Tá? A representação, que é um grande gênero, ela envolve a representação legal e a representação voluntária. O mandato é um tipo de representação voluntária. E aqui o artigo 653, ele vem e fala assim: opera-se o mandato, né? Vejam que é com T de tatu, mandato, quando alguém recebe de outrem poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses. A procuração é um instrumento do mandato. Gente, o mandato ele é um contrato, tá certo? Então neste contrato eu vou disciplinar uma relação interna entre as partes. Pô, vai ser gratuito, vai ser oneroso, vai durar por tempo indeterminado, vai durar por tempo determinado, vai ter prestação de contas de quanto em quanto tempo. Isso interessa só a mim e à parte que está assinando esse contrato comigo, ao mandante e ao mandatário. O mandante vai dar poderes para esse mandatário. Mas vejam, gente, vocês já viram, por exemplo, eu vou dar um exemplo, isso vai ficar muito concreto. Eu assino um contrato com uma imobiliária, porque eu tenho uma sala comercial, quero que essa imobiliária alugue essa sala. Tá? Quando eu pego este contrato com essa imobiliária, nesse contrato eu acerto quantos por cento do aluguel vai ficar para ela, até que dia ela vai me repassar o aluguel, como é que vai ser a nota fiscal, essas coisas. Por quanto tempo ela vai administrar esse meu imóvel. Isso vai estar no meu contrato com a imobiliária. Agora, quando a imobiliária for alugar esta sala para o Zezinho, ela vai pegar o contrato que ela tem comigo e vai mostrar para o Zezinho? É claro que não. Ela não quer dizer para o Zezinho quanto é que... Ela às vezes não quer nem revelar quem eu sou. Né? Ela chega lá, assim, ela não vai revelar detalhes de quem eu sou, porque ela vai ter que revelar porque ela vai mostrar a procuração. Mas ela não vai querer muito que o Zezinho fique de papo comigo. Certo? Ela não quer dizer pro Zezinho quanto é que ela ganha, ela não quer dizer pro Zezinho de quanto em quanto tempo ela vai prestar contas para mim. A única coisa que ela quer é chegar pro Zezinho e falar assim: Zezinho, eu posso agir em nome do Rogério. Aí o Zezinho vai falar assim: prove. Vocês acham que ela vai provar como? Mostrando o contrato interno que ela tem comigo ou mostrando a procuração? Mostrando a procuração. E aí vocês vão começar a entender qual a diferença de procuração para mandato. O mandato é o contrato. E neste contrato, as relações internas entre as partes, elas começam a ser definidas. Tá? Já a procuração é um instrumento do mandato. É onde eu coloco poderes que vão ser apresentados para terceiros, dizendo assim: olha, o Rogério pode, aliás, a imobiliária pode agir em nome do Rogério. Ok, minha gente? Então é isso. Vamos lá tomar uma água que depois disso eu vou explicar um pouquinho mais sobre procuração, mandato, representação. Então, minha gente, se eu for tentar explicar o que eu falei esquematicamente, eu diria o seguinte: olha, entre o Rogério e a imobiliária, existe um acerto interno, um contrato que vincula os dois, no qual vários aspectos dessa relação que interessa apenas aos dois é tratada. Remuneração, duração, regras de suspensão no contrato, sanções contratuais, multas. Isso interessa só ao Rogério e imobiliária. Isso está regulado no contrato de mandato. Tá? Agora, uma das consequências do Rogério ter firmado este contrato
com a imobiliária é que o Rogério vai dar uma procuração para essa imobiliária agir em nome dele. A procuração, ela não é o contrato. A procuração, ela é um ato unilateral por meio do qual o Rogério diz para terceiros que a imobiliária pode agir em nome dele. Então aqui com a procuração, a imobiliária pega essa procuração que o Rogério otorgou para ela e mostra essa procuração para o Zezinho para poder agir em nome do Rogério nos limites dos poderes que constaram da procuração. Então, no contrato de mandato, provavelmente eles vão regular inclusive isso. Vão falar assim, olha, a imobiliária vai administrar o imóvel do Rogério, para tanto ela precisará de poderes para agir em nome do Rogério, e esses poderes serão materializados na procuração. Então a procuração ela acaba sendo inclusive uma consequência, uma obrigação disposta no contrato de mandato. Só que o contrato de mandato vai regular a relação entre o Rogério e a imobiliária. Agora, a procuração, a imobiliária vai mostrar para todo mundo o que ela quiser para dizer assim, ó, estou agindo em nome, no interesse e por conta do Rogério, segundo estes poderes. E aí eu vou até dar um outro exemplo. Olha só, vamos supor que eu tenha 2 imóveis, tá? E aqui, aliás, vamos supor que eu tenha 2 imóveis não, que essa imobiliária ela administre 2 imóveis, um do Rogério e um do Pedro, tá certo? Um do Rogério e um do Pedro, tá? Então vamos pegar aqui, Pedro. Então o Rogério paga, oneroso. É um contrato oneroso esse contrato de mandato. O Pedro com a imobiliária, ele é brother do dono da imobiliária, e aí ele também faz um contratinho com essa imobiliária. E aí, ele vai alugar esse imóvel dele para o João. E aqui está a procuração. E aqui está um mandato gratuito. Porque como o Pedro ele é brother do dono da imobiliária, ele faz um contrato gratuito de mandato. Ou seja, ele não vai pagar nada para essa imobiliária. Vai ser só na camaradagem. E esse contrato vai regular relações internas. Sobre a data que a imobiliária vai repassar o dinheiro para o Pedro. Vai estar dito lá também que é um contrato gratuito, que o Pedro não deve nada à imobiliária, né? Mas isso vai estar tudo disposto nas relações internas deste contrato, tá certo? Bom, olha que interessante. O Rogério ele tem um contrato oneroso com essa imobiliária. E ele outorga uma procuração para essa imobiliária, e com essa procuração, essa imobiliária ela vai agir, vai mostrar essa procuração para o Zezinho, e aí ela vai agir em nome do Rogério, vai administrar o imóvel, vai regular esse contrato de locação, né? E tudo mais. Idem Pedro, só que o Pedro tem uma diferença, o contrato é gratuito. Agora, o Pedro também teve que dar uma procuração para a imobiliária, e com essa procuração a imobiliária alugou o imóvel para o João. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, este contrato que o Rogério firmou com a imobiliária é diferente do contrato que o Pedro firmou com a imobiliária. Um é oneroso, o outro é gratuito. Existem cláusulas diferentes desse contrato, mas a procuração é padronizada. A procuração já tem até um modelo lá no cartório que essa imobiliária usa, para não ter dúvida, faz uma procuração pública, e ela recomenda todos os clientes dela para esse cartório, porque já está lá no forno. Chegou lá, eu sou cliente da imobiliária tal, quero dar poderes para alugar o imóvel tal. Pronto, eles vão lá, já só colocam os seus dados, o dado do imóvel, e a procuração sai igual. Então, o que eu quero dizer aqui é que essa procuração que o Rogério deu para a imobiliária é basicamente a mesma que o Pedro deu para a imobiliária. Não existe muita diferença entre as procurações. O que vai ser substancialmente diferente é o contrato interno, é o mandato entre Pedro e imobiliária e o mandato entre Rogério e imobiliária. Ok, gente? Entenderam isso? Tá certo? Então, qual é o resumo da ópera aqui? No frigir dos ovos, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que o mandato ele é um contrato, tá, que vai materializar uma representação convencional, tá certo? E um dos frutos do mandato é a outorga de um ato chamado procuração, no qual os poderes
do representante estão escritos para que ele possa mostrar esses poderes para terceiro, para que os terceiros fiquem tranquilos de que o representante está agindo sim dentro daquilo que o representado queria. Tá? Agora, o que é que isso tem a ver com as nossas figuras afins? Porque nas nossas figuras afins, eu disse aqui para vocês, nas nossas figuras afins, eu disse aqui para vocês o seguinte, a procuração, aliás, a representação e mandato não são a mesma coisa. Por quê? Porque a representação ela é gênero e o mandato é espécie. Né? Ele é uma espécie que se insere dentro do conjunto representação voluntária. Nós ainda temos a representação legal. E aí o Carlos da Mota Pinto ele ainda acentua essa diferença, porque ele diz assim, existem hipóteses de representação sem mandato, representação que não deriva do contrato de mandato. É o caso da representação legal, da representação voluntária derivada de procuração autônoma. Aí é que eu discordo um pouquinho, gente. Por quê? Porque eu acho o seguinte, essa que é a chamada procuração autônoma, é quando ele está sugerindo que houve uma procuração sem que houvesse a assinatura de um contrato prévio entre Rogério e imobiliária, por exemplo. Rogério chegou lá e simplesmente deu uma procuração. Gente, eu não acho que essa procuração esteja desgarrada de um contrato de mandato. Eu enxergo um contrato de mandato aí, só que um contrato verbal. O contrato de mandato, ele não precisa ser escrito, porque ele vai basicamente disciplinar a relação interna entre Rogério e a imobiliária, e inclusive vai ter como uma das obrigações a outorga de uma procuração para essa imobiliária. Então, tudo bem, né? Neste exemplo agora que eu estou dando, o Rogério fez um contrato verbal com a imobiliária e ele deu uma procuração para essa imobiliária. Essa procuração é autônoma? Acho que não. Eu entendo que ela está vinculada a um contrato verbal de mandato, embora ela seja escrita, porque ela tem que ser. Ele vai ter que mostrar aquela procuração para o cliente, né, da imobiliária que quer alugar a sala que é do Rogério. Tá? É por essa circunstância que essa procuração ela vai ser escrita, mas ela está atrelada a um contrato verbal de mandato. Tá certo? Como esse contrato de mandato poderia ter sido escrito também. Tá? Mas eu não vejo muita procuração autônoma como uma procuração completamente desgarrada de um contrato prévio. Eu acho apenas que ela está vinculada a um contrato verbal. Bom, além disso, pode haver representação que coexista com outro tipo de contrato, que não necessariamente o mandato. Sim, contrato de trabalho. Muitas vezes eu dou procurações para os meus empregados para que eles atuem em nome da minha empresa. Né? Isso é representação? Existe uma relação contratual tratando dessa representação convencional? Existe um contrato de trabalho. E fruto desse contrato veio uma procuração? Veio. Mas não é o contrato de mandato. Tá certo? É o contrato de trabalho. Então, isso também é uma representação convencional. Então, gente, eu posso ter uma representação. O próprio contrato de prestação de serviços advocatícios, ele costuma ser classificado mais como contrato de prestação de serviços do que como contrato de mandato. Por quê? Porque ali não é pura e simplesmente a representação. Ali você também tem uma série de obrigações que dizem respeito a desenvolvimento de estratégias processuais. Né? Então tem gente que coloca a doutrina que coloca mais como contrato de prestação de serviço do que como contrato de mandato. Mas aí, minha gente, você tem, ainda assim, isto é uma representação voluntária, tá certo? E não é um mandato, tá? Então, o mandato é um dos tipos, é o principal tipo de representação voluntária, mas ele não esgota os tipos de representação. E ele também não se confunde com procuração, tá? Bom, e nós temos também mandato sem representação, mas aí que é a chamada comissão, mas a gente vai ver isso depois, o que seria essa comissão. Eu entendo isso mais como uma representação imprópria, né? A gente vai ver isso aí.
Não se preocupem agora, porque a aula vai caminhar um pouquinho mais, vocês vão entender. Entendam principalmente o que eu quero até agora, que vocês consigam diferenciar a representação a representação como gênero, né, em suas duas espécies, representação legal e convencional, e entender que dentro da representação convencional eu tenho um mandato. E como fruto do mandato eu posso ter uma procuração. É isso que eu quero que vocês entendam até agora. Se vocês entenderam isso, pô, para mim já é uma grande vitória, tá? Porque eu sei que isso é meio chatinho. Tá? Representação e gestão de negócios. Gente, a gestão de negócios, ela tá aqui, ó. Aqui, artigo 861. Tá? Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que tratar. Gente, eu achava isso tão maluco quando eu era estudante. Falava assim, como assim, cara? O cara vai chegar do nada, um doidão, falar assim, ó, agora eu vou tomar conta aqui do negócio, vou administrar isso aqui pro Zé da Esquina. Zé da Esquina é o dono disso aqui, desse boteco, mas quem administra esse boteco agora sou eu. Eu achava isso muito estranho. Mas a gente sabe que a coisa não é bem assim, né, gente? A gente sabe que aqui acontece que muitas vezes a pessoa ela se incapacita, ela fica impossibilitada de continuar a gerir o seu negócio, né? A gerir coisas na sua vida, sem que dê tempo de antes ela nomear um procurador. Né? Por exemplo, o cara sofre um acidente, ele não ficou incapacitado por muito tempo, ele sofreu um acidente, vai ficar parado por 15 dias, tá? Ele está incomunicável por 15 dias. Gente, não justifica você entrar com a ação de interdição, porque a pessoa vai ficar impossibilitada de agir por 15 dias. Mas durante esses 15 dias, muita coisa acontece na vida dessa pessoa. E aí o gerente da loja, um empregado da loja, que nem tinha poderes para fazer tudo o que ele estava fazendo, ele mata no peito e fala assim, agora vamos tocar isso aqui enquanto o chefe está doente. Enquanto o chefe não pode se comunicar com a gente vai tocar o barco aqui. O chefe era muito centralizador, ele resolvia quase todos os negócios, o contrato social da empresa dizia que só ele podia assinar, que só ele podia fazer. Tudo bem, ele sofreu um acidente e ficou 15 dias incomunicável. E ele teria negócios durante esses 15 dias que, se ele não celebrasse, a empresa quebraria. O empregado mais graduado lá falou assim, cara, se essa empresa quebrar, eu fico sem emprego. Eu vou matar no peito, eu vou assinar tudo, eu vou fazer tudo, vou ser proativo. Pronto, matou no peito e tocou o negócio sem ter poder para isso, porque ele era um simples empregado. O contrato social não dizia que ele podia fazer isso, mas ele fez, tá certo? O que é isso, minha gente? Gestão de negócios. Tá? Você sem a autorização prévia da outra parte, você vai e começa a administrar o negócio dela. Porque se ela combinar com você e te autorizar a administrar o negócio dela, será o quê? Será a representação. Entendem? Mas se você mata no peito, porque normalmente é porque não deu para você combinar com o interessado antes. O interessado sofreu um acidente, o interessado ficou incomunicável, mas você ficou preocupado com essa situação e você quis ajudar esse interessado a tocar a vida dele, porque seria muito pior se você ficasse inerte, se você nada fizesse. Você se transformou num gestor de negócios. Matéria que vocês vão estudar ao final do semestre de obrigações. E vocês vão ver o seguinte, que depois que... Aí ele administra, aí depois o cara se recupera, aí ele vai lá e fala, pô, que bom que você fez isso. Aí ele vai e ratifica todos os negócios praticados pelo gestor. Mas e se ele não gostar de algum negócio? Ele pode não ratificar. É direito dele não ratificar. E aí o gestor de negócios pode responder pelos prejuízos que acarretar ao dono, né, daquele negócio. Né? Nós temos aqui, ó, artigo 862. Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo ainda que se houvesse abatido. Agora, tem outros artigos aqui, 864. Tanto que se possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta, se da espera não resultar perigo. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio, até o levar a cabo
esperando, se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem se descuidar, no entanto, das medidas que o caso reclame. E aí ele vai dizendo como é que se administra, etc. Aí vem aqui, ó, artigo 869, 868 e 869. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá o dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais, desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido na sua gestão. E aí, vamos só aqui dar uma olhadinha, tem uma referência aqui, ó. Aqui, 873. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz os efeitos do mandato. Então, qual foi, aqui muito coloquialmente, porque o professor de obrigações vai chegar para vocês e vai explicar isso com mais calma. Então, muito coloquialmente, o que seria a gestão de negócios? Ela parece com a representação, só que, vamos colocar numa situação coloquial, não deu tempo de acertar antes, você não sabia que você ia precisar dessa representação. Então você, dono do negócio, se incapacitou antes de você providenciar um representante. Mas aí, um iluminado, uma alma boa, falou assim, não vou deixar a vaca para o brejo, eu vou assumir a gestão desse negócio para depois entregar esse negócio bem administrado ao Rogério quando o Rogério se recuperar. Bom, me recuperei. Cheguei, dei um abraço apertado no empregado que salvou o negócio. Falei, bicho, você é o cara, etc e tal. E aí eu vou e ratifico os atos que ele praticou. Quando eu ratifico os atos que ele praticou, essa gestão de negócios, ela assume a mesma feição de um mandato. Artigo 873. A ratificação pura e simples do negócio retroage ao dia do começo e produz todos os efeitos do mandato. Tá certo, gente? Então eu posso dizer que a gestão, ela acaba sendo um negócio unilateral, né? O código chama de atos unilaterais, né? Ela acaba sendo um ato unilateral muito parecido com a representação. A diferença é que não deu para combinar antes. Tá certo? Resumindo de forma muito coloquial, tá, gente? Isso aqui porque vocês estão no segundo semestre, eu não estou com a pretensão de abordar isso com a profundidade, com todos os problemas que isso mereceria. E vocês ainda vão ter aula disso em obrigações, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Pera aí. Arquivo errado. Deixa eu até fechar esse arquivo aqui, que senão eu vou ficar toda hora entrando no arquivo errado. Tá. Então, representação é diferente de gestão de negócios por todos esses aspectos que eu tratei com vocês. Representante e núncio. Quando eu falei sobre o núncio, ao tratar de ato-fato, eu disse que o núncio ele não trazia a vontade própria dele, né? Ele era apenas um papagaio. Alguém chegava para mim e falava, Rogério, avisa lá para o dono da banca que eu vou querer uma revista dele, a revista tal. Eu vou lá para a banca, falo aqui o dinheiro que o fulaninho me entregou, ele me dá o dinheiro, né? Aqui o dinheiro que o fulaninho me entregou, ele quer a revista tal. Cara, ok, tá aqui a revista, eu vou lá. O contrato foi firmado entre o dono da banca e o sujeito que me mandou lá. Eu fui apenas núncio. Eu não fui representante. Por que eu não fui representante? Porque eu não tinha poderes para manifestar a minha própria vontade na celebração desse negócio. Eu apenas reproduzi mecanicamente a vontade que me foi passada. Isso me torna núncio. Agora, quando eu recebo uma procuração, o cara fala assim, bicho, eu não sei vender carro, toma uma procuração e vende esse carro para mim no melhor preço que você conseguir. Aí eu sou representante, porque eu tenho poderes específicos para agir, que vão vincular esse cara, mas eu vou manifestar a minha própria vontade segundo a minha experiência na venda de carros. Eu sou representante. Todas essas coisas me perguntem na aula, tá certo? Ao vivo, se vocês tiverem dúvidas ainda. Espécies de representação, tem a representação própria e a representação imprópria. Gente, a representação própria, eu vou nem usar esse exemplo de comissão, que é um contrato mercantil que vocês vão aprender lá em direito empresarial. Tá? Mas é a história do caixeiro viajante. Né? O caixeiro viajante ele vai e ele faz a venda em nome dele, tá certo? Mas em benefício da empresa. Tá? Mas eu vou dar um outro exemplo. Tá? Vamos supor que meu irmão, Rodrigo,
esteja fora do país, tá certo? E ele encontrou uma oportunidade maravilhosa para comprar um carro, tá? Só que esse carro vai ser vendido agora, né? Assim, não vai dar tempo do meu irmão ir ao consulado, mandar fazer uma procuração lá, mandar essa procuração para mim, a procuração chegar para eu agir em nome dele. Aí ele vem e fala, então o Rodrigo faz isso, ele quer comprar um carro. E esse carro, esse preço maravilhoso desse carro é só para hoje à noite. É para quem depositar essa grana hoje à noite, tá certo? E aí passar na casa do, vamos colocar, o Pedro está vendendo. Ele falou assim, ó, eu assino o DUT só até hoje à noite. Amanhã eu já vou estar fora também, não vou vender. Então tem que passar hoje à noite, tem que fazer a transferência até... tem que me dar o cheque hoje à noite, ou fazer a transferência, o DOC até hoje, e você vai ser o dono, né? E eu vou transferir apenas para quem vier aqui. Eu não vou transferir para você não, viu, Rodrigo? Se você não está no Brasil, azar o seu. Eu não confio nessa história não. Depois você diz aí que eu passei o carro para você, você não queria comprar. Confio nisso não. Eu transfiro só para quem chegar com dinheiro hoje, à noite na minha casa. Falou isso pro meu irmão. Aí meu irmão ligou para mim e falou, Rogério, é o seguinte, você tem uma grana aí? Porque eu não consigo nem transferir essa hora da noite esse dinheiro para você. Você tem uma grana? Vai à casa do Pedro, tá? Vai à casa do Pedro e compra o carro do Pedro. Ele está vendendo o carro por esse preço. Eu falo, mas eu não preciso comprar carro, Rodrigo. Eu já tenho o meu. Já tenho o meu carro que me deixa muito feliz, etc. Não quero outro. Então, Rodrigo, não, você não está entendendo. Você compra, passa o carro para o seu nome, depois eu compro de você. Então eu fui na casa do Pedro, comprei, depois vendi para o Rodrigo. Tá certo? Fui ao Pedro. Tá. Na realidade eu não queria comprar. Na realidade, eu assumi negócios em meu nome para beneficiar o meu irmão. Agora, concordam que se eu tivesse a procuração do meu irmão de cara antes, eu já agiria. Já seria o Rodrigo comprando o carro, com o Rogério sendo procurador dele. Se tivesse a procuração, seria isso. Mas vocês concordam que no final das contas o carro vai estar em nome do Rodrigo? Se eu tiver a procuração, se eu tivesse a procuração e fosse a casa do Pedro naquela noite, eu compraria o carro para o Rodrigo. Não tinha a procuração, eu comprei o carro do Pedro, depois eu vendi o carro para o Rodrigo. Não deu na mesma? Deu. Mas esse negócio que eu celebrei em meu benefício ou eu celebrei em benefício do meu irmão? Eu celebrei em benefício do meu irmão. A doutrina diz que isto é uma representação imprópria. Por quê? Porque eu não atuo em nome dele, eu atuo em meu nome. Mas eu acabo beneficiando o meu irmão. Quando isto acontecer, haverá aqui uma representação imprópria. Ela tem os efeitos da representação, só que falta uma coisa importantíssima. O que é que falta aqui? Sou eu agindo em nome dele. O contrato aqui é firmado em meu nome. Se der uma zebra, se houver um descumprimento do contrato, Pedro não vai acionar meu irmão. Pedro vai me acionar. Porque eu agi em nome próprio nesse contrato para depois beneficiar meu irmão transferindo o carro para ele. Obviamente ele vai me pagar, vai me reembolsar, mas esse contrato aqui eu não fiz no meu interesse. Eu fiz em meu nome, mas no interesse do meu irmão. Agora aqui, na representação própria, o que aconteceu? Na representação própria, eu já agi em nome do meu irmão. Embora eu tivesse a procuração e eu tivesse assinado o contrato com Pedro, essa procuração ela foi feita, esse contrato foi feito em nome, por conta e no interesse do meu irmão. Isso é o que é a representação própria. Então a representação própria, ela é, em síntese, a representação. A representação imprópria, ela não é uma representação. Ela se assemelha por conta dos efeitos. Os efeitos dela, no final das contas, são os mesmos da representação. Só que a grande diferença é que o representante impróprio, ele atua no nome dele. Se der uma zebra o negócio jurídico celebrado,
ele, representante impróprio, é que será acionado e não o representado. Já na representação própria, como o representante próprio ele age em nome do representado, se o contrato der uma zebra, quem vai ser acionado é o representado. Ok, gente? Tranquilo? Então, representação legal e voluntária já falamos. Pressupostos de eficácia. O ato deve estar integrado nos limites dos poderes que competem ao representado, já tinha falado isso. Legitimação representativa, eu tenho que provar que eu sou eu representante, tenho que provar que sou eu. Como é que é isso? O meu irmão me dá uma procuração. Na procuração vem meu nome, meu endereço, meu CPF, etc. Quando eu chegar para o terceiro, com quem meu irmão quer que o negócio seja celebrado, eu falo assim, eu sou o procurador do Rodrigo, viu? Vai falar, hã? Aqui, ó, aqui a procuração, aqui o nome do Rodrigo, aqui meu nome e aqui meus documentos. Pronto, eu estou legitimado a agir em nome do meu irmão. Lembra-se de legitimação? É você cumprir os requisitos para poder praticar o negócio? Aqui eu estou cumprindo assim, mostrando quem eu sou. Tá? Bom, eu vou agora, porque tem o negócio consigo mesmo e tem a procuração, já falamos o que é procuração. O resto, os outros aspectos, a gente vai compreender abordando o próprio Código Civil, tá? Que vai inclusive nos resumir tudo que nós vimos. Vamos lá. Representação. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Já vimos isso. Quando nós falamos que quando se confere por lei é o que nós chamamos de representação legal, e quando é pelo interessado é representação voluntária ou convencional. 116. A manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeitos em relação ao representado. Também falamos isso. A representação é quando o representado age em nome, por conta e no interesse do representado, vinculando o representado. Quem vai ser chamado a responder pelo cumprimento do contrato não é o representante. Se ele agiu dentro dos poderes dele, não é o representante que vai ser chamado a honrar o contrato. Quem vai ser chamado a honrar o contrato é o representado. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Esse negócio consigo mesmo é interessante, gente. Chega lá o João, vamos lá, vendedor. João, está me vendendo um imóvel. Comprador, Rogério. Tá certo? Aí o João, para facilitar a vida, o João fala assim, Rogério, já te vendi, você já me depositou o dinheiro, toma uma procuração para passar o imóvel para seu nome. Então, ó, vendedor, João, comprador, Rogério. Aí o João dá uma procuração para o Rogério passar o imóvel para seu próprio nome. Tá? Entenderam isso? João fala assim, Rogério, toma aqui, como é que vai ser nessa procuração? Outorgante, João, outorgado, Rogério, poderes. Poderes para passar o imóvel do João para o próprio nome do comprador, Rogério. Tá? Isso, inclusive, gente, está no artigo 685. 685. Vamos a ele, rapidinho, que é a chamada procuração em causa própria. Né? Vamos a ele. Tá? Aqui. Aqui. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, não pode ser revogado, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Tá certo? Bom, então, quando o João me outorga uma procuração nesses termos, e lá no cartório já é jargão, fala assim, eu quero fazer uma procuração em causa própria. Aí ele coloca esse termo, procuração em causa própria nos termos do artigo 685, para quê? Para evitar depois que essa procuração seja revogada, que ela pereça pelo falecimento das partes, né? Então, ela sobrevive, ela tem essa força a mais. Mas esta procuração,
ela permite o que a doutrina chama de negócio consigo mesmo. Por que a doutrina chama de negócio consigo mesmo? Porque aqui tem o contrato de compra e venda, ou a escritura. Está aqui. Aí vem vendedor, João. Comprador, Rogério. Tá certo? Bom, no espacinho aqui do vendedor, vai assinar Rogério. No espaço do comprador, vai assinar Rogério. Por isso que a doutrina chamava isso de negócio consigo mesmo. Porque quem assina as duas pelas duas partes é a mesma pessoa. E aí se falava assim, poxa, mas aí esse contrato, uma doutrina muito minoritária. Normalmente sempre foi aceito isso, tá? Aí falava assim, pô, mas esse contrato aqui, como é que faz? Ele só tem uma parte? Não, gente. Na realidade ele tem duas, né? É que numa delas a pessoa figura como representante da parte vendedora e na outra ela figura em nome próprio como compradora. Pode isso? A lei, para acabar com qualquer dúvida, falou no artigo 117 que podia, desde que observadas as formalidades legais. E uma das formalidades previstas na lei é o artigo 685. Se você tiver uma procuração em causa própria, você pode celebrar o chamado negócio consigo mesmo, tá? Artigo 117 que está aqui. E diz o quê? Salvo se o permitir a lei permite no artigo 685, ou o representado, né? Aliás, a lei pode trazer até outras hipóteses, mas a lei permite e o representado, na forma do 685, anula expressamente com isso. Então, salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, se lembrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado o negócio do representante por aquele em que os poderes houverem sido subestabelecidos. Tá. Gente, olha só, é anulável, tá? É anulável por quê? Porque normalmente o representante age no interesse do representado. Mas quando ele celebra o negócio consigo mesmo, aparentemente ele estaria se beneficiando. Por isso que a lei diz, isso aqui é anulável, salvo se a lei permitir ou se o próprio interessado disser que está tudo bem. Pronto, é isso. Tá bom? Continuando, nós temos o artigo 118, que diz o quê? O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar, em nome do representado, a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de não o fazendo responder pelos atos a que estes excederem. Gente, aqui é o seguinte, se eu sou pai, para eu provar que eu represento meu filho, eu pego a certidão de nascimento e minha carteira de identidade. Se eu sou um representante convencional, eu pego a procuração e provo, com minha carteira de identidade eu provo que eu tenho poderes para representar. E 119 ele fala do conflito de interesses. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se esse conflito era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou. E é de 180 dias o prazo para se anular negócios em virtude desse conflito de interesse. Gente, olha isso. Aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. João pede para o Rogério, fala assim, Rogério, venda meu carro. Mas eu vou te dar uma procuração, tá, Rogério? Mas não vende o meu carro por menos de 30 mil. Eu vou te dar 10% do que você apurar nessa venda. Então, se você vender por 30, eu te dou 3 mil. Tá? Mas não venda por menos de 30. Tá? E aí me dá a procuração. Eu começo a tentar vender. O melhor preço que eu achei foi 25. E eu tenho uma procuração que não está nada dito disso. Então, João me dá uma procuração, verbalmente fala não venda por menos de 30, tá certo? Mas eu procurei, achei só 25. A minha procuração já dava poderes para eu vender. Aí eu falei, sabe de uma, cara? Eu vou vender por 25, eu vou reter os meus 2.500 e vou passar o restante pro dono do carro. Tá? Então, agora olha só. Aqui eu celebrei um negócio em conflito de interesse, porque o meu interesse era receber o meu percentual. O dele era vender o carro por 30 mil, não por 25, tá certo? Aí, minha gente,
essa venda, ela é anulável dentro desse exemplo que eu dei? Em princípio, não. Por que em princípio não? Porque o comprador não tinha como sonhar, porque essa instrução foi dada verbalmente. Agora, vamos supor que o João deu uma procuração para o Rogério desse jeito. Falou, olha, venda meu carro. E mandou um e-mail para mim dizendo, não quero que você venda por menos de 30. Tá? Aí eu falo, pô, mas eu estou preocupado mais na minha comissão, eu quero minha comissão, mesmo que eu venda por menos de 30. O cara não vende por menos de 30. E aí, coincidentemente, eu falei, pô, mas eu já estou conversando com o Zé da Esquina e o Zé da Esquina falou que paga no máximo 25. Ele, beleza. Aí ele entra em contato com o Zé da Esquina e fala assim, Zé da Esquina, eu só autorizo o Rogério a vender meu carro por 30 mil reais. Beleza. Zé da Esquina agora tá sabendo. Mas o Rogério tá doido para vender o carro por 25. Eu chego pro Zé da Esquina e falo assim, Zé da Esquina, eu tenho procuração aqui, cara. A procuração me dá poder. Vamos lá. Eu vou vender para você e tchau. O sujeito que tiver com raiva que morda a orelha. E vendi. Tá? Depois que eu vendi, olha a situação fática. Eu vendi, houve um conflito de interesses e este conflito foi comunicado ao José da Esquina. Este negócio é anulável? No meu segundo exemplo, sim, porque o comprador sabia do conflito de interesses entre representante e representado. No primeiro exemplo, não, porque o comprador não tinha como sonhar que havia um conflito de interesses entre o comprador e o vendedor. Só uma palavrinha aqui, para finalizar a aula, que escapou. Quando eu falei do artigo 117, eu disse que o negócio consigo mesmo ele só é possível se a lei autorizar ou a vontade das partes. Tudo bem. Mas ele disse que também se considera negócio consigo mesmo aquele negócio quando quando o subestabelecido celebra com você. Você fala, professor, eu estou no segundo semestre, eu não sei o que é subestabelecido não. Então vamos lá. A dá uma procuração para B. Se o B quiser repassar esses poderes adiante, ele vai fazer um subestabelecimento para C. Tá certo? Ele vai fazer um subestabelecimento para C. Tá? Bom, aí vejam só. O que ele está dizendo no parágrafo único é que o negócio consigo mesmo é quando o A dá poderes para o B e o B vende o próprio bem do A para ele. Então, quem assina? B assina aqui e B assina aqui. Vendedor, comprador. Tá certo? Aqui é assim. Isso aqui é um negócio consigo mesmo. A dá poderes para B e o B assina como vendedor e assina como comprador porque o A autorizou. Mas aí, se o B subestabelecer para C, também será negócio consigo mesmo, segundo o parágrafo único, se o subestabelecido assinar um negócio com B. Por quê? Porque no final das contas os poderes de C vieram do B e vieram de A. É como se continuasse sendo um negócio consigo mesmo. Isso é para evitar uma burla, isso é para evitar uma fraude, tá? Já que não pode o negócio consigo mesmo, eu vou subestabelecer para o outro, para que aí o outro me venda. Para evitar essa malandragenzinha, a lei diz no parágrafo único que passar para frente os poderes para depois celebrar o negócio com quem você passou para frente, dá na mesma de você celebrar o negócio sozinho, você e você. Ok? Se vocês não entenderam isso, não se desesperem, pensem na aula ao vivo e me perguntem lá. Gente, obrigado pela atenção, grande abraço.